Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liv, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu espacinho seguro. E no vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre a série de Westview, que eu li bem rapidinho, inclusive, se você tá procurando um negócio para ler rápido, para fluir rápido, a série tá toda disponível no Kindle Unlimited, então vale a pena, é legal. Não vai mudar a tua vida, mas é legal. Eu vou falar sobre toda a série, sobre a minha opinião sobre toda a série, falando sobre cada um dos livros, mas sem spoiler. Eu vou tentar não dar spoiler pra vocês. A série é constituída por Garotos Mortos Não Contam Segredos, Garotos Mortos Não Contam Mentiras, Garotos Mortos Não Sangram e Garotos Mortos Não Descobrem Verdades. Essa é a série. Esses são os 4 livros. E eu vou falar um pouquinho sobre as informações que eu tenho anotado sobre cada um dos livros, sobre a quantidade de páginas, qual foi a nota que eu dei, o que eu achei. Eu escrevi um pequeno resumo sobre o primeiro livro, mas eu não vou falar esse resumo, eu vou falar realmente um pouquinho do que eu entendi sobre esse livro, sobre essa série de livros. Tommy, ele passou a vida toda no orfanato, ele nunca teve família, ele sempre esteve sozinho no mundo, até que ele é adotado pelo Edgar e pela Laura. E ele vai para uma cidade pequena no interior de São Paulo chamada Westview, que também tem um colégio interno super elitizado e tal. E ele tem bolsa lá nessa escola. O Edgar é policial, a Laura fica em casa e tal. Beleza. Ele finalmente começa a viver o que seria um sonho. Ele finalmente tem uma família amorosa que ele acha que não merece. Ele ele tá numa cidade legal, ele tá ali, ele ele finalmente acha que ele conseguiu arranjar o lugar dele no mundo. A única coisa que tá atrapalhando, a única coisa complicada na vida dele é o relacionamento secreto que ele tem com o Matheus, o Matt. Que ele é um jogador de futebol americano? Jogador de basquete? Eu esqueci, honestamente eu esqueci. Mas ele é capitão de algum time de um esporte lá da escola, ele é super popular, uau, como ele é incrível. E ele não quer revelar a sexualidade dele. E por isso o relacionamento que ele tem com o Tommy é totalmente secreto. Eles só se encontram de noite, que é quando eles conseguem se ver. É totalmente secreto esse relacionamento. É totalmente secreto, eles não. Na... Durante o dia, na vida real, assim, eles não olham nem pra cara um do outro. E o primeiro livro começa com eles de noite na escola, ali tendo um momentinho deles e tal. Na hora que eles estão indo embora, eles presenciam um assassinato. O assassino vê eles, só que eles não conseguem ver o rosto do assassino, porque o assassino tá usando um sobretudo, cobrindo o rosto, etc. E o assassino corre atrás deles. Eles conseguem escapar, mas o assassino começa a mandar mensagens pro Tommy, ameaçando expor o relacionamento deles se eles falarem que viram um assassinato. Porque até, enfim, é isso. Eu não vou dar mais spoilers do que isso. É basicamente o primeiro livro. O primeiro livro no e-book do Kindle Unlimited tem 66 páginas. No físico parece que tem 200 e tantas, quase 300, sei lá. Eu não olhei direitinho, mas o primeiro livro em físico tá no meu carrinho da Amazon. Quando eu tiver uma oportunidade eu vou comprar, porque eu acho que vai ser melhor. Eu tenho esperança de que vai ser melhor. Por quê? Eu dei 3,5 para esse livro. Eu achei ele introdutório, um pouco confuso em alguns pontos, mas é uma leitura fluida, uma leitura rápida, dá pra você pegar legal. E, cara, nossa. Você não imagina o tanto que a história vai se complicar a partir do terceiro livro quando você lê esse primeiro. Você não imagina como a história se complica, como as coisas ficam totalmente malucas a partir do terceiro livro. Você não tem noção. O segundo livro, Garotos Mortos Não Contam Segredos, eu também dei 3,5.
pra esse livro e continua a história. Realmente, continua do ponto em que parou o primeiro livro, exatamente do ponto que parou o primeiro livro. E, cara, eu gostei, mas ainda assim deu a mesma vibe do que o primeiro livro, que é uma coisa que não tá revelando muito, não flui. Cara, eu honestamente pensei que o primeiro livro fosse um prólogo. Eu pensei que fosse um prólogo, um negócio desse tipo, porque. Meu filho, cadê? Entendeu? Um pouco complicado isso daí. O. O segundo livro me deu a mesma vibe. Garotos Mortos Não Sangram, eu dei 4 estrelas pro livro, porque, nossa, melhorou meu conceito sobre a série. Eu tava achando meio coisado, mas eu queria ver até onde ia. Eu tava achando meio introdutório, meio não tava muito aprofundado, mas eu queria ver até onde ia a história. Aí o terceiro livro, ele subiu muito o meu conceito. O terceiro livro é bom, eu gosto do terceiro livro, subiu muito o meu conceito. Tanto que, quando eu comecei Garotos Mortos Não Descobrem Verdades, eu devorei o livro. Eu li praticamente ele inteiro no dia 8, quase li ele inteirinho no dia 8. Mas eu parei um pouquinho, eu pensei, não, deixa eu terminar mesmo de verdade no dia 9 pra dar o tempo certinho do desafio que eu tava me propondo. Depois que eu vi que tava fluindo o negócio, eu pensei, vou ler 7 livros em 7 dias. Inclusive, eu acho que eu gravei, ou já postei, ou ainda vou postar um vídeo nesse canal falando sobre isso. Mas enfim. É o último livro da série, né? Garotos Mortos Não Descobrem Verdades. E o livro tem 305 páginas. Muita coisa acontece nessas 305 páginas. Muita coisa mesmo. E o livro, ele acaba, entre aspas, na página 226, 227, alguma coisa assim, acaba aí. Beleza. Na página 230 acaba. Mas as outras 70 páginas são capítulos extras. E esses capítulos extras, meus amigos, eu fiquei com um misto de emoções muito grandes lendo essa série. Esse último livro em específico foi um misto de emoções muito, muito grande. Uma hora eu tava feliz, outra hora eu tava desesperada, uma hora eu tava feliz, outra hora eu tava desesperada. E esses capítulos extras foi como se fosse um livro à parte. Porque foi a mesma sensação. Comecei feliz, fiquei desesperada. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Leiam, fiquem felizes. No finalzinho do. No finalzinho desse livro também tem algumas. O autor responde algumas perguntas que ele recebeu via DMs em várias redes sociais diferentes. E ele conta algumas coisinhas extras. Honestamente, teve uma partezinha das coisinhas extras que eu não li, porque eu tô feliz. Honestamente, eu terminei a série, eu estou de boas. Eu acho que é uma série. Eu acho que é uma. De nota geral pra essa série, eu dou 3,5. 3,8. Pra série, como um geral, eu dou 3,8. Porque é bom, eu gostei, foi legal, foi bem bacana, mas não muda vidas, não é o meu favorito. Eu achei que poderia ter sido melhor. Sei lá, eu gostei, mas não é o meu favorito. Fica por isso. Eu tava pensando até em mudar o. Mas me prendeu, foi fluido, foi legal. Eu não esperava muitas das coisas que iam acontecer, então. Na verdade, desde o começo eu tava. Eu meti o louco. No primeiro livro eu comecei. Eu meti o louco, e eu acho que foi por isso que eu comecei a teorizar umas coisas, eu chutei o balde, comecei a teorizar um monte de coisa no primeiro livro, e não foi real uma parte. Eu não vou dar spoilers, mas eu teorizei muita coisa. Uma parte eu acertei, mas não da maneira como eu acharia que teria sido. E honestamente eu acho que foi melhor assim. Muito bom, muito, muito bom. Recomendo a série se vocês quiserem ler pra esfriar a cabeça, passar por uma montanha russa de emoções, viciar vocês em alguma coisa por um tempo, mas realmente não muda vidas, tá? Não muda vidas. Eu acho bom a gente deixar bem claro aqui que nem toda leitura deve mudar a nossa vida. Diferentemente de Heróis do Olimpo. Heróis do Olimpo é maravilhoso, mudou a minha vida, mas enfim.
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, um comentário, me recomendem alguma coisa, caso vocês queiram me recomendar alguma leitura. E nós ficamos por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.